E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar de um remédio chamado de Lac Day? O Lac Day é um remédio que ele repõe uma enzima de algumas pessoas que são intolerantes ou até resistentes à tal da lactose. É uma enzima chamada de lactase que consegue quebrar a lactose e não causar os efeitos que uma pessoa intolerante geralmente tem. Ela vai tomar um leite, ou às vezes vai tomar um sorvete, um bolo cheio de chantilly, e ela começa a ter indigestões, cólicas, fazer diarreia, ter diarreias, fazer muito pum. Então ela acaba tendo esses efeitos por conta desse acúmulo de lactose no corpo, já que a enzima que quebra ela falta. Tá, Rafa, mas o que isso tem a ver com a nossa aula? Você vai saber agora. Pessoal, essa aula a gente vai começar a trabalhar os compostos orgânicos da bioquímica. E os dois primeiros são os carboidratos e na próxima parte dessa aula os lipídios. Os carboidratos, pessoal, também são conhecidos como carboidratos, glicídios ou polissacarídeos. O nome glicídios é interessante que você lembre, porque a gente vai falar de lipídios e vai falar dos glicerídeos. E aí é muito fácil a gente confundir esses dois nomes, tá? Aqui são os glicídios. Glicerídeos é lipídio. E eles são formados por monossacarídeos, que são os monômeros dessa estrutura. E uma coisa legal da gente comentar, tá? Quando a gente fala de compostos orgânicos, são moléculas grandonas. Moléculas grandonas, seja na química, seja na biologia, seja na física, lá na engenharia, a gente chama de polímeros. Então, carboidratos, polissacarídeos, são grandes moléculas e, portanto, ditas polímeros. E todo polímero é formado pela sua menor unidade, que é o monômero. Então, vários monômeros juntos formam um polímero. Portanto, monômeros de carboidratos são os conhecidos monossacarídeos. Os monômeros de um lipídio são os ácidos graxos. Os monômeros de uma proteína são os aminoácidos. Então, todas essas grandes moléculas, todos esses polímeros, são formados pela sua menor unidade, que são os monômeros. Aliás, é função da digestão reduzir moléculas grandonas que a gente come do nosso alimento à sua menor unidade absorvível. No caso aqui dos carboidratos, os monossacarídeos. E quais são eles? Os monossacarídeos, pessoal, são divididos em dois grupos. Primeiro, aqueles que têm 5 carbonos na sua composição, que são as chamadas pentoses. As pentoses têm função mais estrutural e elas formam, por exemplo, o RNA e o DNA. Aliás, o nome já traz elas. O RNA, ele é um ácido nucleico. Lembra que lá na aula de introdução a gente comentou que DNA e RNA eram ácidos nucleicos? O RNA é um ácido nucleico de ribose. Olha aí, ó. A ribose é esse açúcar que compõe a molécula de RNA. Já o DNA, ele é um ácido nucleico de desoxirribose. É esse açúcar, então, que compõe a molécula de DNA. Uma moléculazinha de 5 carbonos, então a pentose do DNA é a desoxirribose e compõe, portanto, a sua molécula. Já essas moléculas aqui são conhecidas como hexoses. Se pentoses é penta, 5, hexoses é hexa, 6. Então são moléculazinhas com 6 carbonos na sua composição. Independente aqui dos polissacarídeos que a gente estiver falando, pessoal, geralmente a gente fala que as moléculas sempre seguem a formulinha CHO, CHO. Então ela é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. E no caso da glicose, eu acho que você lembra muito bem da sua composição, né? A famosa molécula C6H12O6, que a gente aprende na respiração, que a gente aprende lá na fotossíntese, aprende na fermentação, na bioenergética toda, a gente fala da glicose. Mas não é a única molécula de monossacarídeo que tem 6 carbonos. Também temos a frutose, muito comum em frutas, e a galactose, que é muito comum em produtos derivados do leite. Se eu pego 2 monossacarídeos, eu formo um disacarídeo, ou seja, moléculazinhas com 2 monossacarídeos. E aí, os principais que a gente aprende aqui, pessoal, são as moléculazinhas que a gente vê energéticas. Então aqui, ó, a função é estrutural, aqui a função é de energia, né? Gerar energia. A glicose é quebrada para gerar o tal do ATP no nosso corpinho. E aí os 3 disacarídeos são essas moléculas energéticas formadas por esses 3 monossacarídeos aqui em composição. E aí eu tenho uma diquinha aqui para vocês, tá? Para que vocês lembrem aí para os vestibulares, etc. Os 3 disacarídeos são maltose, lactose e sacarose.
Maltose. Maltose é mal. Olha só que dica esquisitinha, mas vai ajudar vocês. Maltose é mal porque é formada somente por glicose. Gli mais gli. Então, 2 monossacarídeos, glicose mais glicose, formam um disacarídeo, que é a maltose. E o resto, Rafa? Outra dica. Independente do disacarídeo, todos eles são formados por glicose. Glicose está em todos eles. Então, glicose aqui, ó, não vou tirar de nenhum. Resta agora saber quais esses dois aqui, ó, são compostos daqueles lá. E eu acho que dá para saber, né? Lactose, galactose, tem até no nome. Pensa assim, ó, um chocolate Galac e uma marca de chocolate que é a Lacta. Olha só que legal. Então aqui, ó, glicose mais galactose forma o disacarídeo lactose. Aliás, o composto que não é digerido aí pelos intolerantes. A sacarose, ela é formada pelo que falta, que é a frutose. Pronto. Você pode decorar assim, ou você pode fazer uma loucura, que um dia eu tava lá muito doido do pó de guaraná, que eu adoro tomar de vez em quando para uma acordada, e aí eu pensei assim, ó, sacarose me lembra sacarrolha. Sacarrolha abre vinho. Vinho é feito de uva. Uva é uma fruta. Fruta. Sacarrolha, fruta. Doidura, né? Só na minha cabeça loucona que dá pra chegar numa conclusão dessa. Mas às vezes uma loucura tão grande faz você nunca esquecer também. Beleza? E por fim, as grandes moléculas formadas por vários monossacarídeos, que são os tais polissacarídeos. A gente também tem 2 grupos. Os polissacarídeos de reserva, então que reservam energia e, portanto, a função deles é de prover energia para o nosso corpo. E os polissacarídeos estruturais, que formam estruturas. 2 são vegetais e 2 são mais comuns em animais. No caso, o amido é a reserva vegetal de plantas, de várias plantas aí do nosso grupo vegetal, e também das algas. Então, as algas e as plantas reservam energia na forma de amido. Então, quando você come um prato de arroz, você está comendo um prato de carboidrato formado por amido. Agora, quando você está comendo um prato... aqui não tem mais nada. Quando você está comendo um prato de salada, você está comendo um monte de celulose. Como a gente não tem enzima para celulose, a celulose se acumula no bolo fecal e faz mais cocô. Por isso que é tão importante a gente comer vegetais para ter fibras para fazer cocô. A celulose também é componente da parede celular das algas e dos vegetais, portanto mais comum para as plantas. Já no caso, o glicogênio é a nossa reserva animal. Então, na nossa energia, a gente reserva lá no fígado, a gente reserva lá nos músculos, moléculas de glicogênio, que são um monte de glicoses acumuladas. Então, um monte de glicoses formam um polissacarídeo, glicogênio armazenado no nosso fígado, nos nossos músculos, para nos dar energia. E também é a forma de reserva de funguinhos, por exemplo, cogumelos. Os cogumelos, eles também têm uma estrutura chamada de parede celular. Só que em vez de ser composta de celulose, como nas plantas, ele é composto de quitina. Quitina é o polissacarídeo de um fungo. E aqui, povo, cuidado, tá? É muito comum o aluno confundir quitina com queratina. Queratina é uma proteína que está na nossa pele, que está no nosso cabelo. A quitina é um carboidrato, que é estrutural de fungos, lá na parede celular deles, e nos artrópodes. Artrópode, pessoal, é um grupinho de animais que estão lá as aranhas, estão lá os insetos, estão lá os caranguejos, os crustáceos. Esses animais eles não têm parede celular, aliás, animal nenhum tem parede celular. Só que eles têm uma carapaça. Já viu que, por exemplo, você pega lá uma lagosta, ela tem uma carapaçona. Além de carbonato de cálcio, aquela estrutura é formada por um carboidrato. Esse carboidrato também é a quitina. Belezinha? Então, em resumão, os carboidratos que são formados por monossacarídeos podem também formar disacarídeos e polissacarídeos, sendo 4 principais: amido, glicogênio, celulose e quitina. E, obviamente, para o intolerante à lactose, falta a enzima que quebra essa substância, por isso que os efeitos acontecem no corpo dessa pessoa. Belezinha? Ainda não acabou essa aula. A parte 2 é trabalhar já outra molécula orgânica, que são os lipídios. Então eu vou apagar essa lousa e a gente já se encontra.